Olá, graça e paz, sou diaconisa Madalena, faço parte do Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista do Retiro. Nesse trimestre nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, nós já estamos na edição 89 e estamos estudando Vocacionado para uma Nobre Missão, Ser e Fazer Discípulo. Estudos baseados nos livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Restaura, Senhor, a nossa pátria. O nosso objetivo é refletir sobre como o discípulo prepara líderes que promovem unidade e não divisão. A liderança madura, como a de Davi, é capaz de reconciliar corações e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que, depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus, e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos
capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha história sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra a sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá, e é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então, nesses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias. Eu vou ler para você um breve resumo do que tem acontecido ali, né, no livro de Jeremias, do que a gente tem estudado, para conhecimento de vocês, um resumo breve para nos ajudar aqui a enriquecer o nosso conhecimento. Jeremias tinha um coração compassivo para com o seu povo e orou por ele, mesmo quando o Senhor lhe disse que não fizesse isso. Ainda assim, condenou os governantes, os sacerdotes e os falsos profetas por levar o povo à perdição. Atacou também o povo por sua idolatria e proclamou um juízo severo, a menos que o povo se arrependesse, é claro. Conhecendo as intenções de Deus, defendeu a rendição à Babilônia e escreveu aos que estavam no exílio para que se estabelecesse e vivessem suas vidas normalmente. Foi estigmatizado por muitos como traidor por causa da sua pregação. Entretanto, Jeremias tinha em seu coração o melhor para o povo. Sabia que a nação seria destruída caso a aliança com Deus não fosse honrada. Mas Deus também se interessava pelos indivíduos e seus relacionamentos para com ele. Deus preza sempre o relacionamento. Como Ezequiel, Jeremias enfatizou responsabilidade individual, E Jeremias era apenas um jovem quando foi chamado para carregar uma severa mensagem
de ruína ao seu povo, né? Uma tarefa muito difícil. Tentou evitar essa tarefa, mas foi incapaz de permanecer calado. E isso o incomodou. E o povo tornara-se tão corrupto sob Manassés, né? Sob o governo de Manassés, que Deus resolveu dar um fim à nação. Derrotado e levado ao exílio, o povo iria refletir sobre o que lhe acontecera e por quê. E por quê? E depois do castigo e arrependimento apropriado, Deus traria um remanescente, que nós vamos estudar hoje, de volta a Judá. Puniria as nações que os havia punido e cumpriria a sua antiga aliança com Israel, Davi e os levitas. E ainda lhes daria uma nova aliança e escreveria a sua lei em seus corações. O trono de Davi seria novamente estabelecido, glória a Deus, e sacerdotes fiéis serviriam o povo. Os oráculos contra as nações estrangeiras ilustram a soberania de Deus sobre todo o povo. Todas as nações pertencem a ele e todos devem responder a ele por sua conduta, né? E baseado no capítulo 33, eu quero discorrer 3 pontos importantes aqui para nós. Discorrer que Deus responde em meio às ruínas, e eu quero falar também que Deus cura que Deus cura e que Deus cura o que o pecado destruiu, né? Deus cura o que o pecado destruiu e Deus cumpre as suas promessas. Então, vamos meditar no capítulo 33, esteja com a sua Bíblia aberta, é o texto que está baseado aí sobre que restaura o Senhor a nossa pátria. Você sabia que Deus ainda fala em meio às ruínas? Sim, Deus fala em meio às ruínas, né? Jeremias 33 nos pega pela mão e ele ministra esperança e reconstrói o nosso futuro quando não há mais saída. Ele ensina isso pra gente. O profeta estava preso, a gente sabia ali que ele estava preso. Nos primeiros versículos de Jeremias 33 vai apontar ali que o profeta estava preso, né? Se nós olharmos ali, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Jeremias capítulo 33, abre a sua Bíblia aí também, e daqui a pouco a gente vai ler alguns versículos. Jeremias capítulo 33, vamos ficar aí com a nossa Bíblia aberta, e veio a palavra do Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio, ou seja, ele estava preso, né? E aí, mas Deus fala, clama a mim, Jeremias, clama a mim. Uma mensagem que nasce no cativeiro, a gente olha, e que se torna uma mensagem de esperança, uma mensagem viva. Nasce em ruínas essa mensagem e termina em esperança, nós vamos ver no final do capítulo. Então, o primeiro ponto, presta bem atenção, eu dividi esse texto em 3 tópicos. Então, o primeiro ponto, Deus responde em meio às ruínas, Deus responde em meio ao caos, né? Às vezes a nossa vida tá difícil, mas Deus responde. Deus não responde muitas das vezes na bonança, ou às vezes após o problema, mas no meio do caos, Deus fala assim conosco, Deus nos responde. E Jeremias estava preso, não por um crime, mas por sua fidelidade a Deus. Eu quero ler com você o verso 3 que vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Olha bem o que o Senhor está falando, né? A cidade estava cercada por inimigos. Jeremias estava preso, um caos. E aí Deus fala para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor não espera a nossa vida estar organizada para falar conosco. O Senhor não espera a nossa vida estar certinha para falar conosco. Ele fala conosco em meio ao caos, em meio aos problemas. Ele está conosco, né? Como eu sempre falo, Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Ele está conosco. Ele fala no meio do
luto, ele fala na prisão, ele fala na nossa prisão emocional, ele fala na nossa prisão espiritual, ele fala na nossa prisão relacional, né? Na nossa dificuldade. Ele está sempre conosco e ele faz um convite para nós. Para essa lição eu olho, ele faz um convite para nós: clama a mim e o Senhor vai restaurar. E aí a lição nossa: restaura, Senhor, a nossa pátria. Então vamos clamar: restaura, Senhor, a nossa família, restaura, Senhor, as nossas emoções, restaura, Senhor, aonde que está doendo, né? Que o Senhor venha acalmar, que o Senhor venha trazer a solução para o nosso problema. E ele faz esse convite: clama a mim. Clama a mim, o Senhor está fazendo esse convite para nós nesta lição. Então, esse primeiro tópico: Deus responde em meio às ruínas. E clamar aqui é rasgar o coração, né? O sentido da palavra, se você pesquisar, é rasgar o coração, é apresentar diante dele sem filtro, sabe? É sem máscara, sem medo, é ser transparente para o nosso Senhor. E o Senhor completa a resposta. Ele vai dizer: e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor vai responder. E isso é uma promessa. Ele vai te responder. Ele fala: clama que eu vou te responder. Isso é uma promessa. Ele promete revelar coisas grandes, insondáveis, coisas que eu não sei. Ele vai responder da maneira dele, coisas escondidas no oculta aos nossos olhos. Quantas das vezes, em meio a circunstâncias difíceis, né, a gente faz aquela pergunta: onde está Deus, né? Onde está o Senhor? E aí a gente não vê, mas Deus está agindo. A gente não entende, mas Deus está construindo algo para a gente grandioso, né? Os pensamentos que Deus tem para nós é pensamento de paz e não de guerra. Então o clamor, ele abre porta no mundo espiritual. Não deixe de clamar, porque o clamor, ele abre porta no mundo espiritual. Repete para você isso: o clamor, ele abre porta no mundo espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele falar. Jeremias não sabia, Jeremias, ele não podia sair da prisão. Ele não podia, ele estava encarcerado ali, estava preso, mas ele podia clamar. Jerusalém não podia sair ali do cerco, o inimigo estava cercando Jerusalém, mas Jerusalém podia clamar. Nós talvez não consigamos mudar o que está ao nosso redor, mas nós podemos clamar. A melhor notícia, sabe o que é do nosso clamor? Deus responde, sabe? Deus responde no nosso clamor. Então, nesse primeiro tópico, Deus responde em meio às ruínas. Então, restaura, Senhor, a nossa pátria, restaura, Senhor, a nossa casa, restaura, Senhor, as minhas emoções, restaura, Senhor. Segundo tópico: Deus cura o que o pecado destruiu. O pecado destruiu, Deus vai curar. Versículo 6, eu quero ler com você. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias 33, o verso 6. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor, que vai dizer: eis que eu farei vir sobre ela saúde, que é a cidade de Jerusalém. Eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e verdade. Jerusalém estava devasta. O povo era rebelde, tinha pecado, mas Deus tinha escondido o seu rosto por conta do pecado. Mas o Senhor está falando no verso 6: eu farei. Mesmo depois da dor, o Senhor falou: eu vou restaurar, eu farei, eu vou curar. Mesmo depois da queda, o Senhor vai falar: eu vou curar. Mesmo depois das consequências do pecado, o Senhor vai falar: eu posso transformar, né? Mesmo depois do nosso erro, o Senhor falou: eu posso fazer você recomeçar. Haverá renovo, né? Deus promete 3 coisas aí nesse versículo. A gente vê a cura. O Senhor cura a nossa alma, o Senhor cura nossas feridas, o Senhor cura nossas memórias ruins, o Senhor cura nossos traumas, o Senhor cura nossas culpas, nossas vergonhas, nossas dores, o nosso luto. Só a graça de Deus
para nos curar. Terceira coisa que eu vejo aí, abundância, sabe? Sorte, paz, prosperidade. Traz aí sobre esse versículo 6, trazer de volta o que foi perdido, né? Ou seja, Deus cura o que o pecado destruiu. Não importa quanto tempo passou, Deus pode devolver a alegria, a paz, a dignidade, o propósito. Deus pode trazer de volta, porque há uma segurança. A gente vê esse versículo, traz para nós a segurança, é ter o nosso coração guardado, sabe? Você está passando por problema, dificuldade, guarda o seu coração no Senhor, que o Senhor, mesmo em tempos difíceis, né? O Senhor, Ele cuida de nós. Olha bem para o verso 9, que o Senhor está falando. E essa cidade, que Jerusalém, que pode ser nós também, me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória. Nós serviremos de alegria, de louvor e de glória. Há uma promessa sobre nós, né? Há uma promessa, esse versículo 9, ele fala, a cidade em ruínas agora é alegria e é de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cura o que o pecado destruiu. Então vamos clamar, restaura, Senhor, a nossa pátria. Restaura, Senhor, nosso lar, restaura, Senhor, nossa vida, restaura, Senhor, aquilo que o pecado destruiu. Deus vai curar, Deus vai restaurar. Para finalizar, o ponto 3, Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Versículo 15, eu vou ler com vocês neste momento, que vai dizer assim, olha o que diz o verso 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Sabe o broto, aquilo que brota? É maravilhoso, né? Então Deus cumpre as suas promessas. Deus fará que brote. Em meio ao caos, em meio às ruínas, Deus traz renovo, né? Deus muda a mensagem agora. Deus estava falando de cura, prosperidade e restauração no início do capítulo. Agora Deus está falando de renovo. Deus está falando que vai brotar. A vida saindo do tronco, do broto, sabe? Aquilo que está brotando, quando você olha para a planta ali, você olha no tronco, no galho, está brotando uma flor, está brotando ali alguma coisa. É o renovo, é a vida saindo do tronco. Jerusalém estava em cinza, o povo estava em pecado, a nação estava em juízo, porque o que Jeremias estava pregando. O Senhor disse, vai brotar, o renovo vai chegar. Da linhagem de Davi viria o renovo, do tempo do caos viria o Salvador. E hoje, nesse renovo, tem nome, Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele é a esperança que floresce para nós hoje. Ele é a justiça que restaura a nossa nação. Ele é a justiça que restaura o injusto. Ele é a justiça que restaura nosso lar. Ele é a justiça que traz paz para nós, que acalma nossa alma perturbada. E aí eu leio aqui agora no verso 16, que vai dizer, naqueles dias Judá será salva, a nação de Judá será salva, Jerusalém habitará seguramente, este é o nome que lhe chamarão, o Senhor é a nossa justiça, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Mudando aqui para nós, naqueles dias você será salvo, a sua casa habitará segura, o Brasil habitará seguro, Volta Redonda habitará seguro, e este nome lhe chamarão, o Senhor é nossa justiça sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. A nossa lição vai dizer, restaura, Senhor, a nossa pátria, louvado seja o nome do Senhor. Judá será salva, nossa cidade será salva, Jerusalém será salva, a nossa vida será salva. Ele salva, Ele guarda, Ele protege, Ele sustenta e Ele transforma. O Senhor é nossa justiça, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa redenção, Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso renovo, né? Vai brotar, é renovo, é vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Onde você precisa que Jesus brote e nasça em você, onde você precisa de renovo, coloque isso diante do Senhor, confia nele e ele mais o fará. Restaura, Senhor, a nossa pátria, restaura, Senhor, a nossa saúde, o nosso financeiro, a nossa família, o nosso emocional, né? Jeremias, ele começa
né, o seu texto no capítulo 33, narrando uma mensagem de ruína e termina com uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança. Eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Coloque isso diante do Senhor. Senhor, restaura, Senhor, a nossa pátria. Senhor, restaura a vida do meu irmão que está estudando essa lição de número 10. Não sei o que ele precisa que seja restaurado. Por isso, Deus, entra, Senhor, com providência na área da saúde. Entra no financeiro, entra na família, entra no emocional, Pai. Tu sabes, ó Deus, aonde cada pessoa necessita. E como todo domingo, Pai, nós temos clamado pelos nossos filhos, pela nossa descendência. Nós não geramos filhos para o inferno. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa descendência diante do Senhor. Restaura a nossa descendência como broto, como vida, como um renovo, Senhor, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E nesta lição nós queremos clamar o Senhor da justiça sobre nós. Jeová Tsidkenu, Senhor, seja sobre nós em nome de Jesus. Bons estudos, essa lição é maravilhosa, o que nós temos estudado, vocacionados para uma nobre missão, ser e fazer discípulo. E a lição de hoje, restaura, Senhor, a nossa pátria. E você pode colocar várias áreas da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.